Deus, é Deus fazendo. Aprendeu com a Alessandra, foi? Amém, amém. Ela aprendeu isso com a Alessandra. Amém, glória a Deus. Vocês estão felizes, irmão, de estar na casa do Senhor? Vocês poderiam ainda de pé abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos capítulo 4, verso 17. Amém? Romanos capítulo 4, verso 17, diz assim: Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, e ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Verso 18 diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como lhe fora dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Verso 19, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava amortecido, já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, verso 20 diz, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Verso 21, ele diz, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos e te agradecemos, primeiramente, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor, Pai, tem sido um Deus tão maravilhoso, Pai, nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de nós estarmos juntos, Pai, para congregar, para nos reunirmos com os nossos irmãos, Pai, para ouvir uma boa palavra, Pai, uma palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para os nossos caminhos, Pai. Nós viemos aqui para termos um momento de comunhão com os nossos irmãos, para que nós possamos, Pai, comemorar, confraternizar uns com os outros, mas principalmente, Pai, para ouvir a Tua palavra que vai direcionar as nossas vidas, Pai. Nós temos colocado a palavra, Pai, como o nosso direcionamento, como a nossa regra de fé e prática, Pai, por isso nossa expectativa está na Tua palavra, Pai. E nós te agradecemos por os corações dos meus irmãos prontos para receber a semente da palavra e ela frutificando nos seus corações, a 30, a 60 e a 100 por um, no nome santo de Jesus. Quem crê diz? Amém, amém e amém. Vocês podem sentar. Oficialmente, boa noite, graça e paz, amém. Bom, ontem nós tivemos o nosso discipulado, amém. Quem veio para o discipulado ontem? Ontem foi um dia um tanto quanto com muitas, não quero usar essa palavra não, mas acho que a palavra mais certa é conturbado mesmo, né? Existem muitas conturbações, um dia cheio de emoções, repleto de bagunças que aconteceram, né, que tentou atrapalhar, mas o que nós falamos ontem, irmãos, ainda serve para nós hoje. Ninguém vai parar a igreja do Senhor, amém? Se for para nos reunirmos embaixo de uma caverna, que foi a igreja primitiva, no começo se reunia numa caverna, nos horários mais inóspitos para fugir da perseguição, nós iremos nos reunir. Se for para nos reunirmos sem energia, à luz de vela, como algumas pessoas diziam ontem, bem romântico foi o culto, à luz de vela, nós iremos nos reunir, porque, irmãos, ninguém pode parar a igreja do Senhor, amém? Que a igreja, irmãos, ela se reúne onde tiver 2 ou 3 reunidos, Deus estará lá presente. Então, para os próximos dias, irmãos, se hoje faltar energia, nós iremos continuar esse culto. Se semana que vem não tiver energia, nós teremos discipulado, nós teremos culto, porque independente das circunstâncias, nós estaremos aqui, amém? No mais, foi uma aula poderosa ontem, discipulado. Paula Leonária, como sempre, explicou divinamente bem.
a matéria, a integridade da palavra. Enquanto ela ministrava, irmãos, eu meditava e pensava, Senhor, o que é que o Senhor quer conversar com sua igreja no culto de amanhã, de culto de domingo? E, irmãos, eu tenho um desejo no meu coração, como ontem todos demonstraram o desejo de aprender mais da palavra, hoje nós iremos abrir muitos textos. Amém? Nossa, a empolgação de vocês hoje está contagiante, mas independente da empolgação ou não, nós iremos aqui continuar firmes. E nessa noite, irmãos, um desejo que eu tenho no meu coração, irmãos, é falar sobre a história da redenção humana. Amém? Normalmente quando nós vamos falar sobre algum assunto, eu gosto de falar isso, que normalmente quando nós vamos falar sobre algum assunto, nós sempre buscamos exaltar aquele assunto para que os ouvintes possam entender a importância daquilo que está sendo falado. Normalmente quando nós vamos falar sobre fé, nós falamos que sem fé é impossível agradar a Deus, nós desenvolvemos que nós somos salvos pela fé. Quando nós vamos falar sobre a graça, nós falamos que a graça é a iniciativa de Deus para nos salvar. Quando nós falamos sobre família, nós falamos que família é o projeto de Deus. Mas, irmãos, quando nós estamos falando de redenção, irmãos, nós estamos falando sobre o assunto central das Escrituras. Amém? Eu ouvi esses dias um grande ministro falar que a Bíblia, irmãos, se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela conta uma história. Às vezes, irmãos, as pessoas pensam que a Bíblia é unicamente um livro de regras e práticas e instruções para a nossa vida, e realmente o é, mas a Bíblia não se resume a isso. A Bíblia ela conta uma história de Gênesis a Apocalipse, que é a história da redenção humana na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Você pode repetir isso comigo? A Bíblia conta uma história de Gênesis a Apocalipse, que é a história da redenção do homem na pessoa de Jesus Cristo. E é sobre isso, irmãos, que eu quero conversar com vocês nessa noite. Amém? Começando por Gênesis, se você puder abrir Gênesis capítulo 1. Normalmente você faz uma pergunta para uma pessoa, fala, o que fala o livro de Gênesis? Qual seria a resposta que normalmente as pessoas dariam? Fala sobre a criação, amém? Quem concorda com isso? Que Gênesis é o livro da criação, amém? Que normalmente nós falamos que é o livro dos começos. Mas normalmente quando nós falamos de criação, nós associamos como se Gênesis fosse um livro que estivesse contando sobre a criação do mundo, unicamente. Mas eu quero mostrar para vocês um padrão, irmãos, que se Gênesis fosse um livro que está contando a criação de todas as coisas, unicamente, ele seria um livro mal formulado. Porque, se você observar, Gênesis ele dedica um livro de 50 capítulos e apenas um capítulo ele dedica à criação de todas as coisas, que é a criação do mundo. Então ele é um livro bastante desorganizado, se fosse pensar assim, porque ele é um livro que contaria a história da criação. Mas se você for entender a Bíblia com essa perspectiva de que a Bíblia é a história da redenção humana, você vai entender que Gênesis não tem o propósito de narrar unicamente a criação do mundo. Porque, como eu disse, o livro de Gênesis, se você olhar na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1 fala que Deus criou, no início criou Deus os céus e a terra. E ele realmente narra no capítulo 1 a história da criação. Mas o propósito de Gênesis, irmãos, não era esse. Porque se você observar, Gênesis conta o capítulo 1 a história da criação humana, da criação da terra. No capítulo 2 ele já se dedica à história da criação do homem. Por quê? O propósito de Gênesis, irmãos, não é contar a história da criação de todas as coisas. Às vezes as pessoas perguntam, normalmente quando você vai ver alguns vídeos no YouTube, existem uns debates que às vezes é meio sem pé nem cabeça. Umas pessoas perguntam as coisas e falam, não, mas onde está contando na Bíblia sobre os dinossauros? Aí eu gosto que Edilson Lira fala, ele diz, mas a Bíblia não tem um propósito de contar a história dos dinossauros. Porque se a Bíblia fosse a contar a história de todas as coisas, irmãos, um livro que nem a Bíblia não seria suficiente. Porque o propósito da Bíblia, irmãos, não é contar a história de todas as coisas. A Bíblia tem uma história para ser contada. E, novamente, a história da Bíblia, irmãos, não é para contar tudo. A Bíblia não é o Wikipédia, tá bom? Se você pensar, eita, eu quero saber sobre as máximas da matemática. A Bíblia não vai falar sobre isso. Eu quero saber sobre as histórias, sobre a gramática da história das línguas, da parte linguística. A Bíblia não vai falar sobre isso, porque não é o propósito dela. Amém? Então a Bíblia não foi um livro que vai contar a história de todas as coisas. Ela tem um propósito, ela tem um direcionamento e ela tem um fim específico. Amém? E eu quero mostrar isso para vocês, irmãos, porque, como eu disse, Gênesis capítulo 1, ele fala sobre a criação do mundo. E ele dedica um capítulo de 50 a contar a criação do mundo. A partir do capítulo 2, ele já se dedica ao seu propósito, que é a contar a história do homem. E ele mostra como o homem foi criado, como o homem surgiu, como Deus se dedicou a criar esse homem.
Gênesis capítulo 1, verso 26, se você observar, durante 6 dias a Bíblia mostra que Deus criou todas as coisas. Mas chega no verso 26, ele diz assim: então disse Deus, Gênesis capítulo 1, verso 26, façamos o homem. E diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele continua no mesmo verso, ele diz, e domine esse homem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem sobre o chão. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre as aves dos céus, dominem sobre os animais que se movem pela terra. E verso 29 ele diz, e eis que lhes dou todas as aves, todas as plantas e que produzem semente, todas as árvores, e elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como tudo, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves, criaturas que movem a chão, e assim o fez. E no verso 31, depois, unicamente, se você observar, irmãos, durante 6 dias, o padrão de Deus é criou Deus, e eis que isso é muito bom. Mas logo depois dele criar o homem, ele acrescenta um ponto, no verso 31, e diz, e eis que Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Porque, irmãos, a plenitude da criação de Deus só se concretizou após ele ter criado o homem. Porque a história, a partir daqui, ele começa a narrar a história do homem. Porque o propósito dele, ele poderia se dedicar agora, como foi o dia 1? Vamos dar uma expandida agora, vamos maximizar a história do dia 1, que nem ele fez na história do homem, e contar a história de todas as coisas. Mas esse não era o propósito das Escrituras. Amém? O propósito das Escrituras, irmãos, era contar a história do homem. Por isso que a partir do capítulo 2, ele começa a criar como o homem foi formado, como a mulher foi formada. A partir do capítulo 3, ele mostra a queda do homem, como esse homem pecou e como ele perdeu tudo aquilo que Deus já havia entregado para ele, todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, todo o governo, tudo aquilo que Deus havia criado para o homem. E ao longo de 11 capítulos, até chegar no capítulo 11, ele conta a história de Noé, como Deus inicia todas as coisas, como esse homem se corrompe, como Deus chega à perspectiva de dizer que todos os desígnios humanos são maus, como o homem se tornou plenamente corrompido, mas ele chega na história de um homem. E a partir do capítulo 11, no final do seu capítulo, ele começa a contar a história de Abraão. Por quê? A partir de então, a partir do capítulo 11, ele começa a contar a história de um povo que Deus haveria de se dedicar para aquele povo, porque daquele povo iria vir um descendente. E aquele descendente seria a resposta de toda a criação. Então, quando nós observamos a história do livro de Gênesis, que nem as pessoas acham que é a história da criação de todas as coisas, nós observamos que o próprio livro ele já aponta para um direcionamento. Esse livro, irmãos, ele já direciona para a história da criação do povo de Israel, que era do povo de Israel que viria o descendente, que iria restaurar todas as coisas. Porque, novamente eu digo, o livro de Gênesis tem 50 capítulos. 11 capítulos eles se dedicam a não contar a história do povo de Israel. 39 ele começa a contar a história desse povo. E Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, já... Quem estava ontem pegou a musiquinha, não é? Vocês faltaram no discipulado, está nisso, né? Vocês... Amém? Mas aí ele continua, irmãos, contando a história desse povo. Por que esse povo é tão importante? Porque esse povo seria crucial. Para daquele povo viria a descendência, viria o homem, viria aquele que iria restaurar todas as coisas. Amém? Agora vamos para Gênesis 2. Desculpa, eu pulo para Gênesis 3. E eu quero começar por aqui. Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz no verso 1 e diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão.
Verso 4, a Bíblia continua e diz assim: E disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aqui é uma história que muitos de nós já conhecemos, é a história da queda do homem. Mas é interessante, irmãos, um ponto que eu quero observar aqui, que a tentação que Eva sofre é uma tentação, irmãos, que nós, quando nós observamos, é algo que Satanás, a Bíblia fala, o próprio Paulo fala disso, que Eva foi enganada pela serpente. Porque a tentação que a serpente apresenta para Eva é algo, irmãos, que mostra um princípio, um formato de como a serpente, como Satanás, ele continua trabalhando nos dias de hoje. E ele diz assim no verso 4: Disse a serpente à mulher: Certamente vocês não morrerão. Porque no verso 5 ele diz: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. A tentação que a serpente está apresentando para Eva é uma tentação de Eva ser igual a Deus. Mas quando nós lemos Gênesis 1:26, irmãos, nós observamos que Deus já havia feito Eva, o homem, igual a ele. A Bíblia diz: façamos um homem, o quê? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas quando a serpente se apresenta a Eva, ela diz: se você comer desse fruto, você será como Deus. E Eva, ela se deixa enganar por um princípio, porque Deus havia sempre trabalhado no formato de crescimento progressivo. A Bíblia fala, o Provérbios fala que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Isso mostra, irmãos, que o justo, você não nasce, vai nascer de novo hoje, você vai se tornar um crente justo, alguém da palavra, perfeito do dia para a noite. Existe um processo de crescimento. Só que o que a serpente está apresentando para Eva? Se você comer desse fruto, hoje você vai ser como Deus. Ele está apresentando um caminho para que ele possa chegar e ser igual, ser perfeito, ser pleno, sem passar pelo processo. E Eva cai naquela tentação porque ela queria um caminho mais fácil. A Bíblia fala no Gênesis capítulo 2 que todos os dias, na viração do dia, Deus se apresentava para o homem. Mas era um processo gradual de comunhão que faria o crescimento. Mas a serpente apresenta para Eva um processo de crescimento sem passar pelo processo. Um formato de crescimento sem passar pelo processo. E diz: aqui você vai ser como Deus. Mas se Eva entendesse, tivesse observado, ela dizia: mas eu já sou como Deus. A tentação teria se encerrado ali. Mas ela decide aceitar aquilo e suas concupiscências fazem com que ela aceite aquela tentação e caia. E não somente aquilo, mas ela entrega para o homem e o homem também cai. E aí acontece o pecado de toda a humanidade. Aí você pode perguntar: Filipe, onde você quer chegar com isso? Porque, que nem eu disse, irmãos, hoje nós iremos conversar sobre a história da redenção humana. E quando nós iremos chegar no Novo Testamento, que nós já observaremos que Deus veio para restaurar e enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, para morrer no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter a nossa comunhão restaurada com Deus, hoje nós nos tornássemos filhos de Deus, hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai, hoje, como diz Romanos capítulo 5, hoje nós estamos em paz com Deus. Quando nós provamos, quando Satanás se apresentar para nós, nos tentando e dizendo assim: toma aqui, um processo de crescimento, um formato de crescimento, sem passar pelo processo, nós dizendo: não, mas eu já sou como Deus, eu já fui redimido, eu não preciso mais disso. Porque você entender o processo de redenção, irmãos, vai fazer com que você não aceite aquilo que Satanás queira lhe oferecer, porque você vai entender: eu já fui redimido, eu já estou em plena comunhão com Deus, eu não preciso do que você tem para me oferecer. Eu já estou em aliança com o meu Pai. Eu já sou uma nova criatura. Eu já sou um filho redimido. Eu já sou um filho amado. Porque as tentações, irmãos, o que Satanás vai apresentar? Ele vai dizer para você: toma aqui, ó, uma forma de você prosperar de forma ilegal. Mas você vai dizer para ele: mas eu já sou próspero, porque Deus já me restaurou. E no processo de redenção, já está lá dentro do processo de redenção, prosperidade. Ele vai apresentar para você assim: faz isso daqui para você se curar, para você sarar essa sua mente de coisas. Você vai dizer: não, mas a Bíblia já fala que eu já fui curado. Ele vai apresentar um processo para você: faz isso daqui para você ter a sua família restaurada.
Mas você vai dizer, mas em Cristo Jesus eu já tenho uma promessa da minha família, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Satanás vai apresentar para você algo que você já tem, para que você negue aquilo que você já tem, porque vai apresentar um caminho mais fácil. E é sobre isso que nós iremos conversar nessa noite. E com toda essa empolgação que vocês estão, abram comigo as suas Bíblias em Romanos capítulo 4. Amém? Romanos capítulo 4 foi o texto que nós lemos inicialmente. E ele conta a história da descendência de Abraão, de como Abraão foi justificado por Deus pela fé em Cristo, pela fé. Amém? E ele começa no verso 16, Romanos 4, 16, e diz assim: Romanos capítulo 4, verso 16 nos diz: Portanto, a promessa vem pela fé. Com qual propósito? Para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não aos que estão apenas sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, porque ele é o pai de todos nós. Amém? O verso 16, aqui ele nos mostra que nós recebemos aquilo que Deus tem pela nossa vida de graça mediante a fé. Que ele diz, começa no verso 16, diz assim: a promessa vem pela fé. Aquilo que Deus já nos deu, aquilo que Cristo já fez por nós, nós recebemos pela fé. Por que tem que ser pela fé? Para que seja pela graça. Tudo, irmãos, na Bíblia nos mostra que Deus ele já nos deu tudo gratuitamente pela graça. Efésios capítulo 2, Marcos, segura aí Romanos 4 e vamos para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos começar a partir do verso 4. Efésios capítulo 2, verso 4 diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda nós estávamos mortos em nossas transgressões. Efésios capítulo 2, verso 4, ele já nos mostra que Deus ele é um Deus misericordioso. Quando nós estávamos afastados dele, pela sua infinita misericórdia, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. O que é isso? Ele envia o seu Filho de graça, por causa da misericórdia que ele teve para conosco, para restaurar um processo que nós não poderíamos. Nós estávamos, irmãos, por conta do pecado, afastados de Deus. Nós já falamos muito isso aqui, mas é sempre bom nós reforçarmos isso, porque nós estávamos afastados de Deus. Não tinha como nós nos aproximarmos de Deus se Cristo não viesse para restaurar todas as coisas. Jó, ele mesmo conta, quando ele está sofrendo os seus processos ele está enfrentando as calamidades da sua vida, e ele diz que não tem como ele entrar em questionamento, entrar num debate para com Deus. Por quê? Porque Deus era Deus e ele era homem. Não tinha como ele chegar até Deus. Ele diz, mas tinha que haver alguém que fosse como ele, como Deus e como homem, para que pudesse restaurar todas as coisas. Amém? Para simplificar isso aqui, eu queria chamar dois exemplos. Queria chamar os irmãos Alex e Cláudio. Ok? Queria que vocês viessem aqui na frente. São meus exemplos hoje. Eles estão tão empolgados com isso aí.
São dois grandes ministros aqui, amém? Amém? Queria que vocês ficassem aqui na frente. Jó, irmãos, quando ele está enfrentando as calamidades da sua vida, Jó ele está enfrentando, e ele diz que por ele ser homem, você vai ser Jó, tá bom? Ou você quer ser Deus? Tá bom. Ele está mais tempo na igreja, então vou colocar ele como Deus. Tá bom, estou brincando, ok? E Jó, ele conta que a Bíblia fala que Jó sofreu muitas coisas, e ele chega a um ponto de argumentar com seus amigos que ele diz, mas eu não encontro em mim nada que eu fiz de errado para que eu possa, para que essas coisas estejam acontecendo. Mas não tem como eu me defender, porque Jó, ele tinha um pensamento de que Deus que estava causando todas as coisas na sua vida. Mas a Bíblia mostra no próprio livro de Jó que era Satanás que estava fazendo tudo aquilo. Só que Jó, ele argumenta com seus amigos, ele diz, mas eu não tenho nada na minha vida que eu fiz que eu possa verificar que foi algo que eu fiz que esteja causando isso na minha vida. Mas não tem como eu me argumentar com Deus. Por quê? Porque Jó chega uma frase e diz assim, porque eu sou homem e ele é Deus. Não tem como eu tocar no ombro dele para que eu possa selar a paz. Por quê? Porque ele é Deus, ele estava inacessível. E eu sou homem. Era como se fosse assim, Jó, pode virar de costa, estivessem tentando chegar em Deus, tenta tocar em Deus. Mas Deus está inacessível. Por quê? Não tem como ele tocar porque ele é homem. E ele é Deus. Ele diz, mas teria que existir alguém que selasse a paz entre mim e ele. Porque na cabeça de Jó não tinha como existir alguém que fosse homem e fosse Deus, para restaurar a comunhão, para restaurar e que eles pudessem ter essa coisa. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, que Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele veio para restaurar justamente esse relacionamento que existia entre homem, que não poderia tocar em Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que hoje, por causa que nós estamos em Cristo Jesus, existe paz com Jó e Deus. Pode se abraçar aí, viu? Entre o homem, Deus, obrigado, vocês podem sentar. Porque Cristo Jesus veio justamente para servir essa conexão entre homem e Deus, para que pudesse selar essa paz, para que pudesse selar essa comunhão, para que pudesse selar essa conexão, porque era inacessível nós chegarmos até Ele. Não tinha nada que nós pudéssemos fazer para que nós conseguíssemos tocar até Ele. Por isso que o homem, irmãos, Romanos capítulo 1, conta que o homem criou várias religiões, porque ele tentava chegar até Deus, mas era inacessível. Existia dentro dele um clamor, existia até um grande evangelista conta que existe um vazio no ser humano que é do tamanho de Deus. Todos os homens têm um vazio que ele tenta preencher com alguma coisa, mas muitas vezes ele não sabe por quê. Eles têm algo dentro de mim, algum vazio que eu não consigo completar. Aí muitas pessoas tentam preencher com bebidas, alguns homens com mulheres, algumas mulheres com homens, outros com jogos, outros tentam preencher com vícios. Por quê? Tem um vazio que unicamente quem pode preencher é Deus. Que era esse relacionamento que existia no início, que o Adão tinha com Deus, de estar ali com Ele em comunhão, de relacionamento, de se relacionar. Mas quando o pecado acontece, irmãos, ele sela, ele atrapalha tudo aquilo ali, não tem mais como o homem tocar até Deus. Não tem como Deus se relacionar conosco. Mas vem Cristo Jesus para restaurar tudo isso. E nesse processo de restauração, irmãos, hoje nós temos plena comunhão com Deus. Amém? E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 4, que todavia foi Deus que fez tudo isso. O que é isso? O homem estava tentando tocar até ele. Ele diz, mas esse homem não tem como chegar. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer no nível dele, para que ele possa chegar até o meu nível. O que é isso? Graça. É Deus tomando a iniciativa de vir até nós. É Ele vindo fazer algo que nós não poderíamos fazer. O que é graça, que muitos de nós decoramos? É um favor imerecido. O que era isso? Nós não merecíamos nada disso, mas Ele tomou a iniciativa de vir até nós. Você não merecia que Deus fizesse. Se fosse por mérito, irmãos, eu gosto de um exemplo que Luciano Subirá ele fala, porque muitas vezes nós não entendemos quão pecador nós somos. Muitas pessoas se consideram muito bons. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus, quando Ele veio, Ele diz, eu não vim para os bons, eu não vim para aqueles que se consideram justos, eu vim para aqueles que entenderam que são pecadores. Porque quando você entende que precisa da graça de Deus.
E Luciano Subirá, ele conta que ele diz que cresceu num lar evangélico. E durante muito tempo ele pensava que pecado era unicamente aquilo que nós fazíamos que para as pessoas do mundo era considerado errado. Mas ele diz que cresceu num lar evangélico e ele disse, mas como é que eu vou precisar me arrepender se eu já nasci num lar que ensina todos os princípios cristãos? Eu já cresci, provavelmente assim, num nível muito bom. Então eu não precisaria dessa salvação. Porque ele considerava como se, no seu padrão, ele fosse alguém do nível correto. Mas um dia, irmãos, ele nesses pensamentos, Deus abriu a porta Deus mostrou para ele o quão pecador ele era. De quanto dentro dele existia um coração corrompido, porque ele diz, muitas vezes ele ouvia ministros e falava, já ouvi mensagens melhores do que essa. Mas ele nunca transparecia aquilo com palavras. Dentro dele existia um coração orgulhoso. Ele se considerava orgulhoso por fazer boas obras. Ele considerava-se orgulhoso por ser um bom aluno. Ele se considerava orgulhoso por ser alguém cristão. Mas o orgulho, irmãos, é um dos principais pecados que existe dentro do ser humano. Por isso que todos nós precisamos do nosso Salvador. Mesmo que você não se considere tão pecador quanto outros, você é pecador do mesmo jeito. Mas quando nós entendemos que nós somos pecadores, nós precisamos de um Deus que nos restaura, nós conseguimos acessar essa graça para ser salvo. Porque nós reconhecemos, Senhor, eu não posso fazer nada para ser salvo. Então eu te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. E eu deposito a minha confiança em Ti. E agora, porque minha confiança está em Ti, eu sou justificado pela fé. Porque justiça, irmãos, não fala sobre aquilo que nós somos por aquilo que nós fazemos. Justiça fala sobre aquilo que Deus fez por nós. E nós recebemos isso de graça pela fé. Amém? Efésios capítulo 2, verso 4, que nem eu li aqui, diz, todavia Deus, que Ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. O que é isso? Graça. Ele que fez. Você pode observar nesses versículos que eu vou ler aqui, que não existe em nenhum momento nenhuma participação nossa. Ele continua no verso 5, diz, e Ele nos deu vida com Cristo. Qual era a nossa participação? O que nós entregamos para ser salvo? Nós entregamos para Ele transgressão, Ele nos deu vida. E Ele continua e diz, pela graça vocês são salvos. E verso 6, ele diz, e Deus nos ressuscitou. Quem fez isso? Deus que fez. Juntamente com Cristo. E com Ele nos fez. Quem fez? Ele que fez. O que Ele fez? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Verso 7, para mostrar. Quem que vai mostrar? Ele vai mostrar. O quê? A sua bondade para conosco. Quem foi bom para com a gente? Ele que foi bom. Não foi nada que nós fizéssemos. E ele continua e diz, para mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8 ele diz, pois vocês são salvos. Como? Em Cristo Jesus vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E ele ainda encerra e diz assim, isso não vem de você, mas é um dom de Deus. Então, nesses versículos todos que nós lemos, nós vemos que Deus fez. Ele nos deu vida, Ele nos reconciliou, Ele nos fez assentar, Ele foi bom para conosco, Ele nos amou, Ele tomou a iniciativa, tudo de graça. Amém. Mas a graça, irmãos, por isso que precisa ser de graça para que venha pela fé. Porque fé é você acreditar naquilo que Ele já fez. Amém. Fé é algo que você ter certeza de algo que você não consegue ver. Você não viu o processo de restauração, mas você acredita pela fé. Amém? Vamos para 4,16, voltar agora. Romanos 4,16. Nós iremos chegar num lugar bom. Vou iniciar agora meu cronômetro, viu? Estou brincando aqui com a Dalija, que eu mostrei ela. Só vou iniciar meu cronômetro quando eu subir. Eu lembrei agora, então vou iniciar agora meu cronômetro, para começar agora o meu tempo. Então agora eu tenho 50 minutos para desenvolver essa mensagem. Né? Não funciona assim, não? Ok? Só estou brincando. Vamos voltar para Romanos 4,16. E diz assim, como está escrito, nós lemos o 16, que diz, portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim seja garantida a toda a descendência de Abraão. Verso 17 diz, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, porque ele é o nosso pai
aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existências coisas que não existem como se já existissem. Verso 18 ele diz: E Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, para vir a ser feito pai de muitas nações, porque assim lhe fora dito, assim será a sua descendência. Amém? Aqui, irmãos, eu quero entrar num ponto, antes de nós desenvolvermos esse acesso que nós temos pela fé para a restauração que Cristo tem para as nossas vidas, a forma como a graça de Deus age. A graça de Deus, nós observamos em Efésios que, através da salvação, a graça de Deus vem por um meio de Deus fazer e nós recebemos. É um processo de identificação e substituição. O que, como é esse modus da graça operar? Como é essa forma que a graça de Deus age? Eu queria que vocês abrissem 2 Coríntios 5, 21, para nós entendermos um padrão que a graça de Deus, ela age. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, foi o texto que minha esposa ministrou lindamente na semana passada. Romanos capítulo 5, verso 21. Que nos diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que nos diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Nós observamos, quando nós estávamos falando sobre a graça para ser salvo, que Deus teve misericórdia, Deus foi bom, Deus toma a iniciativa. Mas a graça, irmãos, nos mostra que esse é o padrão de que Deus faz as coisas. Ele toma a iniciativa para assumir a nossa derrota, para nos dar a sua vitória. Por quê? Da mesma forma como nós fomos salvos pela graça, nós nos tornamos justos da mesma forma, pela graça. 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus, quem toma a iniciativa? Ele toma a iniciativa de tornar Cristo pecado por nós, para que nele, o que acontece? Nós nos tornássemos a justiça de Deus em Cristo. O que é isso? É a forma de Deus agir. A graça, irmãos, eu gosto de uma frase de Marcos Honório que ele diz assim: a graça ela destrui todo orgulho humano. Porque não existe nenhum momento quando nós estamos em Cristo, irmão, de nós nos orgulhássemos de alguma coisa. Você pode muitas vezes falar assim: não, mas tem algum motivo, irmãos, durante o seu processo de crescimento, de você querer se orgulhar por alguma coisa que você faz em Cristo. Mas Cristo, irmãos, a graça destrói todo orgulho, porque foi Ele que fez tudo por nós. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida. Quando nós estávamos nas nossas transgressões, Ele envia o Seu Filho para se tornar pecado em nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Mas agora, olha, primeiro padrão, Cristo ele se identifica conosco, Ele assume o nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso ao lugar dele. Então, Ele envia Seu Filho que estava numa posição de justo, que se identifica conosco, que estávamos em pecado, se torna pecado em nosso lugar, e hoje, porque nós se identificou com Ele, hoje nós estamos na posição que Ele tem, que é a justiça de Deus em Cristo. Agora vamos observar outro padrão. Vamos lá para Isaías capítulo 53. Aqui nós observamos o processo de padrão para a justiça. Agora vamos ver o processo da graça de Deus para a cura. Caso você queira achar Isaías, é só cantar a musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Vai demorar um pouquinho para você chegar em Isaías, mas... Isaías 53 diz:
Verso 4. Segundo aos Coríntios, nós vimos que ele se tornou pecado para nos fazer justiça. Isaías 53, 4 nos diz assim: certamente, Isaías capítulo 53, verso 4 diz: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas o verso 5 diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, na minha versão está escrito, pelas suas feridas, nós fomos curados. Então nós observamos, algumas versões sarados, algumas versões curados. Mas nós observamos o mesmo padrão da salvação, da justificação, na cura. Amém? O modo de Deus agir, irmãos, é o mesmo. E ele diz assim: certamente ele tomou o que sobre si? As nossas enfermidades. E o que ele nos deu? Cura. Ele toma sobre si a nossa enfermidade e o que ele entrega para a gente? Ele se identifica com a nossa doença e entrega para nós aquilo que ele era. O que ele era? Curado. Tudo isso de graça. Através do processo de identificação, ele se identifica com nossa posição e nos substitui para entregar aquilo que ele já é. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Pode ficar em paz, viu, irmãos? Crianças, que nem a gente já falou várias vezes, crianças são crianças em qualquer lugar. Se nós formos entender, irmãos, como se nós já fomos crianças, muitos de nós somos pais, nós sabemos que crianças são desse jeito. Então, nós focarmos, nós somos adultos, nós devemos prestar atenção naquilo que nós temos que fazer e deixar as crianças, tá bom? Pode ficar em paz, irmão. Nós todos aqui somos pais, a grande maioria, nós sabemos como as crianças são. Logo mais ele vai estar ali, que nem a Alicia. A Alicia, ela já chega vindo para a igreja, já passa direto, não quer mais saber de nada. E na hora de ir embora, não quer não. Mas tudo é um processo. Fique em paz. Todos nós aqui somos maduros, entendemos que crianças são crianças, tá bom? Não precisa ficar constrangida, não. Nós somos assim, ok? A Alice, daqui a pouco, ela abre essa porta e vem mostrar para a mãe dela a tarefinha. Por quê? Ela já se sente à vontade. Igreja é um momento, um lugar, irmãos, nós estamos juntos para ouvir a palavra. Graças a Deus que ela trouxe o filho dela para a igreja. Quantos pais não têm levado seus filhos aí, irmãos, para bares, para lugares muito piores, mas aqui na igreja ele vai ser amado, vai crescer. Igreja, a Alice mesmo já conhece mais versículos da Bíblia que muitos irmãos. Já conta as historinhas ali, já conhece a historinha. E conta a historinha, amém? Que está crescendo no conhecimento de Deus, amém? Mas que nem eu estou falando aqui, irmãos, onde eu quero chegar? A graça nos mostra que Deus, ele se identifica conosco para entregar aquilo que ele é, para que nós entregássemos a ele aquilo que nós somos, através de um processo de identificação e substituição. Nós mostramos que na salvação como foi? Nós estávamos em pecado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. O que ele fez? Ele se identifica conosco, toma o nosso lugar e assume aquilo que nós somos, para entregar aquilo que ele é. O que ele nos dá? Vida. Isso através do processo da graça para a salvação. No processo da graça para a justificação, segundo os Coríntios 5, 21, ele fez Cristo pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Mesmo processo. Ele se identifica com o nosso pecado e entrega para nós. Falam, pronto, meu filho, o que ele está fazendo? Meu filho, me entrega isso aí que você tem, que eu vou entregar o que eu tenho. E ele dá para nós justiça. Da mesma forma, irmãos, para a cura, o que acontece? Nós estávamos enfermos, doentes, precisando de cura. O que ele faz? Meu filho, me dá isso aí que você tem, me dê sua enfermidade, que eu vou te dar a minha cura. Através de um processo de identificação e substituição. Porque essa é a forma, irmãos, de Deus agir. Aí você pode pensar, o que você faz para isso? Nada. Tudo de graça. Porque é isso que o nosso Pai faz. É essa a revelação, irmãos, que o nosso Senhor Jesus vem trazer na nova aliança. Uma coisa, irmãos, que nós já falamos várias vezes, mas se você puder abrir comigo lá em Mateus capítulo 5, é a revelação de que nós temos um Pai que é bom. Às vezes, irmãos, tem pessoas que ensinam coisas por aí que acabam... Mateus capítulo 6, desculpa. Mateus 6, 5. Mateus capítulo 6, verso 5. Tem pessoas ensinando por aí, irmãos, que o nosso Deus é um Deus ruim.
que nosso Deus é um Deus carrasco, que nosso Deus é um Deus que está pronto para nos pegar uma curva, que nosso Deus está pronto para aquele que muitas pessoas são ensinadas que Deus é um Deus ranzinza, que está pronto para nos punir, irmãos. Mas a revelação que eu observo na Bíblia é uma revelação totalmente diferente. O que eu observo nas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, é um Deus que é bom. Um Deus que nos ama, um Deus que se identifica conosco. Todo esse processo, irmãos, nós observamos como um pai olhando para seus filhos. Quem teve pai, irmãos, um pai bom, observa quando você lê as Escrituras que realmente é o que Deus está fazendo conosco. Ele está sendo o nosso pai. Eu sou privilegiado por isso, porque eu sou muito grato pela família que eu fui criado. Eu tive um pai que eu considero que foi um pai bom. Muitas vezes quando nós éramos criança, nós não sabíamos as dificuldades que nós tínhamos. Quando você cresce, você entende a dificuldade que é ser pai. Mas quando você é filho, muitas vezes você não sabe a dificuldade que a casa está passando. As dificuldades que tem para pagar uma energia, uma conta de água, comprar um alimento. Mas na nossa mesa, irmãos, muitas vezes sempre tinha. Sempre tinha na hora que eu ia sentar para almoçar, tinha lá o feijão, tinha um arroz, tinha a comida. Mas eu lembro, irmãos, algumas vezes que sentava eu e meu irmão para almoçar. Mas meu pai e minha mãe não. Só que quando você é criança, você não lembra disso. Você não entende aquele... O que está acontecendo? Só tinha para eles, para nós. Então, os pais preferem dar para os filhos aqui, em vez de comer. Quantos pais já não fizeram isso? Preferem tirar de você, falam, não, eu prefiro ficar sem para que meu filho tenha. Só que o nosso Deus, irmãos, é um Deus que tem. O nosso Deus é um pai que tem para nos dar. E por isso que ele se identifica conosco e nos mostra que a revelação do Novo Testamento é que nós temos um Deus que é o nosso pai. Jesus, quando ele veio, ele quebra todos os paradigmas religiosos da época e ele diz, quando vocês forem orarem, verso 9, diz assim, vamos começar do 5 para pegar o contexto. Mateus 6:5, Jesus quebrando todos os paradigmas, ele entra no processo de oração e fala assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles ficam em pé nas sinagogas e nas esquinas, com o propósito de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas vocês, quando forem orarem, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai, que vem em secreto. E o seu Pai, que vê o secreto, te recompensará. O que Jesus está mostrando? Quando nós lemos isso, irmãos, hoje, por a gente já ter ouvido tanto, a gente acaba perdendo a perspectiva da época. Mas aqui Jesus está trazendo uma revelação totalmente contrária àquilo que os religiosos tinham. Eles tinham uma revelação de que Deus e eles. Mas Jesus veio trazer uma revelação de que Ele é o seu Pai. Quando você for falar, você não vai falar como se fosse um Deus inacessível, como Jó que não tinha como falar com seu Deus. Mas quando você for orar ao seu Pai, você vai falar com Ele que é seu Pai. Amém. E com o Pai você tem intimidade para falar. Amém. Com o Pai você tem intimidade para falar sem precisar de floreios religiosos. Quando você está na casa do seu Pai, você não precisa pedir todas as solicitações. Ó, digníssimo e amado, inenarrável, grandioso, extraordinário, Pai, eu posso acessar a sua geladeira para que eu possa me alimentar? Quem faz isso na casa do seu Pai? Você fala, ei, pai, vou pegar ali na geladeira. Minha mãe brinca aqui até hoje. Eu chego na casa dela, já estou abrindo a geladeira lá, vou vendo o que tem ali, deixa eu ver aqui na geladeira. Opa, tem carne, deixa eu comer aqui. Já pego no micro-ondas e incendo. Por quê? Estou na casa do meu Pai. Eu tenho intimidade com Ele. Eu não preciso desses floreios religiosos, porque aquilo ali não comunica quem nós somos. Nós temos intimidade. Eu posso falar e Ele me escuta. Eu posso pedir e se Ele tem, Ele vai me dar. Porque meu Pai, Ele não me ama. Quantas vezes, irmãos, eu precisei de ajuda e meu pai só mandava uma mensagem, aí pai, estou precisando disso aqui. Ele, parava o que estava fazendo e ia resolver. Parava o que estava fazendo, tinha vezes que eu estou no compromisso, eu não posso resolver, mas chega algo, eu falo, ei pai, tem como você fazer isso? Ele vai lá e faz. Por quê? Porque meu pai é um pai bom. Se meu pai, que é um homem, a Bíblia fala que nossos pais, que são seres humanos, eles buscam nos dar o melhor, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, não nos dará muito mais do que nós pedimos. É essa revelação, irmãos, que Deus traz em Cristo Jesus, que Deus é o nosso Pai. Amém? Eu já estou me alongando onde eu quero chegar, já misturei 8 mensagens diferentes aqui nessa noite. Amém? Mas eu creio que nós iremos chegar aqui no ponto, ok? Vamos voltar para Romanos 4,16, para nós começarmos a encerrar. Eu não sei se eu peço para vocês ficar de pé, para eu ganhar uns 5 minutos aí. É brincadeira, tá bom? Romanos capítulo 4, verso 16. Mas que nem eu comecei falando, irmãos, a Bíblia conta a história da redenção.
E aqui nós mostramos, que, através das Escrituras, que a forma de Deus agir é Ele tomando a iniciativa de vir até nós. E como nós recebemos tudo isso? Pela fé. Por isso que nossa igreja, irmãos, nós falamos tanto sobre fé. Porque a fé, irmãos, é a forma de nós recebermos aquilo que Deus já nos deu. Algumas pessoas nos criticam porque acham que nós estamos dando ordem para Deus. Mas ninguém pode dar ordem a Deus. Ninguém pode chegar. Esse dia ontem estava conversando com um rapaz, e ele chegou para mim e falava, eu queria que você me dissesse uma igreja que ressuscita mortos. Eu disse, a igreja que você encontrar que diz que faz isso, não é a igreja verdadeira. Porque igreja nenhuma tem poder para fazer isso. Quem faz isso é Deus, unicamente. Ele que pode fazer isso. Ninguém pode dar ordem a Deus, falar, Deus faça isso, e Ele vai fazer. Mas a fé, irmãos, não é você dar ordem a Deus. Fé é você acessar aquilo que Ele já fez de graça por você. Você não vai dar ordem para Deus te curar, você vai acessar aquilo que Ele já fez. Você cessa a cura pela fé, que Ele já nos curou. Isaías 53, que nós lemos agora, diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que a fé faz? Se eu já fui sarado, eu recebo pela fé. Amém? E nós vamos observar isso agora em Romanos capítulo 4, verso 17. Que diz assim, mostrando o padrão de Abraão, verso 18. Abraão, contra toda a esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. O que aqui nos mostra nesse verso 18? Em que Abraão creu? A Bíblia diz que Abraão creu contra toda a esperança. O que é crer contra toda a esperança? Todos os diagnósticos naturais de Abraão mostravam que era impossível ele ser pai. Durante mais de 70 anos, Abraão viveu uma vida com Sarai, sua esposa, Abrão e Sarai, e ele viveu durante mais de 70 anos uma vida mostrando para ele que não tinha condições nenhuma dele ser pai, porque ao longo de 70 anos ele deve ter tentado muito. Mas mostrou durante toda a sua vida que ele não tinha mais como pai, porque ele já era idoso, sua esposa já era uma mulher idosa, já era estéril, e não tinha como mais ele ter filhos. Mas Deus falou algo. E contra toda essa esperança, o que é isso? Contra toda a expectativa humana natural, ele decidiu acreditar no que Deus disse. E porque ele acreditou, irmãos, contra toda a esperança, ele se tornou pai de muitas nações. Por quê? Porque ele foi dito, assim será a sua descendência. Se Deus diz para ele, Abraão, de ti virá um descendente, que irá abençoar todas as nações da terra, Abraão pegou aquela palavra e falou, se Deus diz que eu vou ter uma descendência, eu fico com o que Deus disse. Mas aí você pode pensar, mas a perspectiva natural diz que é impossível. Mas se Deus diz, eu decido ficar com o que Deus disse. O que é isso? Voltamos aqui para o princípio da identificação e substituição. Se Deus diz que eu sou justo, mas a minha perspectiva natural me considera um pecador, eu fico com o que Deus disse. Por quê? Porque se Deus falou, eu acredito no que Ele disse. Se na perspectiva natural diz que eu estou doente, mas Deus diz que eu sou curado, eu decido ficar com o que Deus disse, porque eu sou curado. Se a Bíblia fala que em Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo levou sobre si todas as maldições para que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido, então se a Bíblia diz que eu sou próspero, eu fico com o que Deus diz, mesmo que a perspectiva natural diz que eu sou um quebrado. Se Deus diz que eu sou próspero, eu decido crer e fico. Eu sou próspero. Amém? Estão entendendo a perspectiva? Vamos para o verso 19. E diz, e sem enfraquecer na fé, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo já sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, verso 20 diz, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, trazendo glória a Deus. O que esse texto está nos mostrando? Abraão, ele não negou a realidade. Ele não negou que a perspectiva natural mostrava que ele era um homem idoso e sua esposa era uma mulher estéril. Ele levou em conta, ele diz, 70 anos de existência. Aqui nos mostra que com 100 anos a promessa se cumpriu.
Mas quando ele recebeu a palavra de Deus, ele tinha por volta de 70, e ele diz: durante 70 anos, minha perspectiva mostra que não tem como eu ter filho. Não vou negar essa realidade. Mas Deus se apresentou para mim dizendo que eu vou ser pai. Então eu decido ficar com essa nova realidade. E ele foi fortalecido pela fé. O que é isso? Enquanto ele decidia crer, decidia perseverar, decidia permanecer, isso trazia glória ao nome de Deus. O que é isso? Quando Deus, irmãos, ele está escrevendo um quadro maior. A partir do momento em que você decide crer em algo da parte de Deus para a sua vida, algo que a Bíblia fala da parte de Deus, você está entrando no plano soberano de Deus para as coisas. Ontem nós falávamos, Paulinha falava sobre o exemplo dos postes. O quanto um poste atrapalhou toda a circulação de energia de um distrito. Um poste. Ela falava, quando nós estamos vindo de Araripina, nós vimos tantos postes que a gente nem liga. Mas quando nós chegamos aqui, nós vimos um poste caído. E esse poste caído atrapalhou toda a coisa de energia que passava para os demais. Um poste atrapalhou tudo aquilo que viria depois. Então, quando, irmãos, nós decidimos crer em Deus, uma pessoa se levanta para crer em Deus, nós não conseguimos ver o quadro maior, mas quantas pessoas serão alcançadas por causa daquela pessoa que se Deus decidiu se levantar para crer em Deus. Amém. Abraão, irmãos, nós estamos contando uma história dele 4.000 anos depois, porque ele decidiu crer em Deus, que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Ele decidiu crer numa promessa que Deus falou para ele. E 4.000 anos depois, quantas pessoas não foram alcançadas por causa desse homem que decidiu crer na promessa de Deus? Aí você pode pensar, mas o que tem a ver com a minha vida? Quando você decide crer em uma promessa da parte de Deus, você entra no plano soberano de Deus para as coisas. E Deus, irmãos, vê um quadro muito maior. Que se você decidir crer naquela história de que Deus ele é poderoso para te curar, você não sabe quantas pessoas serão curadas por causa daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Existe um quadro muito maior, irmãos, que nós não enxergamos. Nós pensamos muitas vezes só na nossa perspectiva. Mas quando você decide crer em Deus, Deus está vendo não somente você abençoado. Ele está vendo lá na frente pessoas sendo abençoadas porque você creu. Quantos irmãos, quantas pessoas não estão aqui ouvindo essa mensagem, não ouvirão essa mensagem porque um dia eu e minha esposa decidimos crer nessa palavra? Quantas pessoas não foram abençoadas porque um dia o irmão Alex decidiu crer nessa mensagem e entregar sua vida? A irmã Roselene decidiu acreditar na sua vida. O irmão Alessandro decidiu acreditar nessa palavra e entregar a sua vida. A irmã Elisângela, a irmã Fátima, a irmã Verônica. Quantas pessoas não estão sendo alcançadas porque a gente decidiu crer? E isso nós estamos falando numa perspectiva de entregar nossa vida para Jesus na salvação. Mas se nós decidimos acreditar nas demais coisas? Se você decidir acreditar num Deus que te prospera, se você decidir acreditar num Deus que te cura, se você decidir acreditar num Deus que transforma lares, que transforma famílias, se você decidir acreditar, crer, falar, se Deus falou isso aqui, decidir pegar uma promessa da parte de Deus e falar, eu acredito nisso aqui, eu acredito nessa palavra, eu acredito que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele disse na sua palavra, você não sabe quantas pessoas serão alcançadas através da sua vida. Porque você está olhando uma perspectiva aqui da sua vida, da sua história, mas através da sua história, quantas pessoas não vão ser alcançadas? Porque você decidiu crer. E o que isso vai acontecer? Isso vai trazer glória para o nome de Deus. Da mesma forma como a história de Abraão, irmãos, até hoje glorifica o nome de Deus, a sua história, a minha história, vai glorificar o nome de Deus, por quê? Porque nós decidimos crer. Mesmo quando naturalmente não fazia sentido, não tinha lógica, as pessoas poderiam nos criticar, dizer, como é que você crê nisso daí? Mas você, se Deus diz, eu acredito e ponto final. Se Deus falou, eu fico com essa palavra. Se Deus diz que minha família vai ser transformada, mesmo que você esteja enfrentando um processo de separação, você diz, Deus, eu acredito na sua palavra, que você restaura corações, que você transforma vidas. Quantas pessoas não podem ser alcançadas, irmãos, por um testemunho de uma pessoa que decidiu crer no Evangelho? Que Deus, ele transforma lares, que Deus transforma famílias. Irmão, se você decidir crer, irmãos, você não sabe o que Deus pode fazer. 4.000 anos depois, nós estamos contando a história de um homem. E se Deus existir mais para frente, quantas pessoas não podem ser alcançadas, irmãos? Sua família, irmãos, pode ser um testemunho da parte de Deus. Sua casa, sua vida. Essa história, irmãos, não é a história final. Se você decidir crer em Deus, irmãos, isso não é a história final. Deus tem mais para a sua vida. O irmão aqui, o irmão Fábio, irmãos, ele decidiu crer em Deus, irmãos, e quantas coisas Deus já está fazendo através da vida dele. E se ele decidir continuar crendo, pode ser um grande empresário lá na frente que vai contar a história que um dia Deus transformou. O irmão Alex, quando decidiu começar a acreditar em Deus, irmãos, quantos testemunhos ele não já tem na sua vida, porque ele decidiu crer em Deus. Se você decidir crer em Deus, irmãos, quantas coisas Deus não pode fazer.
Agora, se você crê, irmãos, Deus, Ele pode fazer. E pela graça, irmãos, de tudo em Deus, Ele já está pronto para nós fazer, para fazer através da nossa vida. Nós simplesmente temos que acessar pela fé. Decida confiar, Deus já falou. Se Deus diz, você fala, eu acredito e ponto final. Mas a tentação vai chegar e vai mostrar assim, ó, tem isso daqui, assim como foi com Eva. Se você comer esse fruto, você vai ser como Deus. Aí você vai dizer, não, mas eu já sou. Eu não preciso comer desse fruto para me tornar igual, não. Eu não preciso acessar esse caminho que parece ser mais fácil para me prosperar, para transformar a minha casa, para me curar. Não, eu decido ficar com a palavra de Deus. Se você decidir acreditar na palavra de Deus, irmãos, Deus ele é fiel para honrar a sua palavra. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, verso 3, que Deus ele exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Se nós decidirmos crer na sua palavra, irmãos, nós estamos crendo naquilo que Deus mais exaltou. Amém? Nós estamos começando agora, então eu me empolguei. Amém? Mesmo assim, ele não duvidou. Repitam comigo, mesmo assim, eu não vou duvidar, nem vou ser incrédulo em relação à promessa de Deus, mas eu vou ser fortalecido e vou dar glória a Deus. Amém, amém. E Abraão, verso 21, ele chega no ponto, encerra e diz assim, e ele chegou ao ponto de estar plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. O que é estar plenamente convencido? O que é esse plenamente convencido? É pistos. É uma palavra grega que é a mesma palavra grega para fé. Fé é você ter certeza, é ter convicção. Plenamente convencido, irmãos, é não há espaço para dúvidas. Sua mente não tem como negar aquilo ali que você acredita. Não tem como alguém falar para você, não, isso aí não vai acontecer não. Você fala, não, chegou tarde. Não tem mais como, não tem mais espaço para dentro de mim para duvidar do que Deus falou. Você vai chegar no ponto de estar plenamente convencido. A história de Abraão, eu conversava com minha esposa esses dias, vou até fechar aqui, porque ela já disse que acabou o meu tempo. Vocês podem ficar de pé. Esses dias, irmãos, nós íamos conversando sobre a história de Abraão, e Abraão ele atingiu o ápice da sua fé, irmãos, de acreditar em Deus a tal ponto, que quando ele chegou, ele já tinha tido Isaac, e ele chegou a um ponto que Deus ele pediu o seu filho, o filho da promessa. Aquilo que Deus havia prometido durante mais de 20 anos, Abraão havia perseverado naquilo, a promessa tinha se cumprido. Mas Deus fala, Abraão, me dá seu filho. Ele chegou num ponto tal de confiança em Deus, que quando Deus pediu, ele nem pestanejou. Ele nem quis argumentar. Ele falou, prepare o jumento, prepare os servos, prepare a lenha, que nós iremos subir o monte. Mas quando ele chega no ponto do monte, os servos, ele fala para os seus servos que estavam indo com ele, depois de 3 dias de viagem, ele diz, fica aí, que eu e o menino subiremos e retornaremos. O que é isso? Eles tinham chegado num nível de confiança em Deus que nada mais, se Deus falava, ele obedecia. Se Deus dizia, ele acreditava. Ele diz, um Deus que, se ele me deu, ele é plenamente capaz de restaurar, de dar vida aos mortos. Se ele me pedir Isaac, ele pode ressuscitar. Se ele me pediu esse menino, ele vai fazer alguma coisa. Mas eu não consigo mais duvidar dele. Ele estava plenamente persuadido. Ele estava plenamente convencido. Não existia mais espaço, que nem dizia pastor Bud, dentro dele, para duvidar da promessa de Deus. Se Deus falava, ele acreditava e ponto final. Amém? Queria que vocês fechassem seus olhos. Queria chamar o Ministério de Música aqui. Pai, nós oramos e te agradecemos, primeiramente, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. Porque o Senhor, Pai, tem sido um Deus tão maravilhoso nas nossas vidas, Pai. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai, por um entendimento, Pai, da forma que a graça age, do modus operandi de identificação e substituição, e que pela graça nós fomos salvos, que pela graça nós fomos sarados, pela graça nós somos prósperos, pela graça nós somos a justiça de Deus, e que eles podem decidir crer em Ti, Pai, e que o Senhor já fez, o Senhor já nos deu, Pai, eles podem receber pela fé. E que eles decidam, Pai, perseverar nas suas promessas e acreditar naquilo que o Senhor tem para a vida deles, independente do que as circunstâncias dizem. Que eles possam, Pai, continuar confiando no Senhor, confiar na sua palavra, exaltar e confiar no Senhor, que o Senhor é poderoso para cumprir o que o Senhor prometeu na vida deles, Pai. Eu oro por cada um deles, Pai, por eles entendendo, por essa mensagem não caindo, Pai,
num limbo nas suas vidas, na segunda-feira ela seja esquecida, mas que amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, eles sejam lembrados de que o Senhor é um Deus bom, de que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor pode transformar as realidades deles, que o Senhor pode transformar as suas existências, o Senhor pode transformar a sua casa, a sua família, a sua moradia, que o Senhor pode transformar as suas vidas se eles simplesmente crerem nele. E eu oro por cada um deles, por essa mensagem sendo vivificada nos seus corações. A 30, a 60 e a 100 por um, no nome santo de Jesus. Quem crê diz amém, amém e amém. Ainda de pé, eu queria que Rosalino cantasse uma música, a última música que você cantou, Tudo é Perda. Eu queria que você aproveitasse esse momento, irmãos, para se conectar com Deus. Tenho certeza que enquanto eu ministrava, promessas da parte de Deus foram trazidas aos seus corações. Então aproveite esse momento para, se você quiser levantar suas mãos, orar ao Senhor, cantar louvores, exaltar o nome dEle, aproveite esse momento